Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para a terceira e última aula desse módulo 2. Na aula de hoje nós vamos ver dedução na lógica de primeira ordem. Bom, nós vimos na lógica proposicional a dedução natural, nós vimos a axiomatização, nós vimos o tableau e nós vimos os objetivos. A gente tinha um objetivo de verificar inferências, né? Se aquelas inferências são verdadeiras, de fato, se a gente realmente pode concluir algumas coisas com base em alguma teoria. Tá. Então, o que é que muda para a lógica de primeira ordem? Tudo se mantém, o objetivo, a função, as regras, tudo se mantém da lógica proposicional para a lógica de primeira ordem. Mas, como a lógica de primeira ordem ela é mais poderosa, ela acaba sendo mais complexa. Tá? Então, nós ganhamos, com o poder, né, 4 novas regras. Eliminação e introdução do quantificador universal, o famoso para tudo, e introdução e eliminação do famoso quantificador existe, né, o quantificador universal. Tá? 2 dessas regras são fáceis, essas 2 primeiras aqui são fáceis. Eliminar o para todo e introduzir o existe é fácil. Introduzir o para todo e eliminar o existe é complexo. É bem mais complexo do que qualquer regra que nós vimos lá na lógica proposicional. Tá? Então, lembrando, todas as regras da lógica proposicional continuam valendo para a lógica de primeira ordem, mas nós temos essas 4 aqui a mais. Tá? Então, a gente só vai ver dedução natural, tá? Axiomatização e tableau nós não vamos ver na lógica de primeira ordem. Tá? Eles existem para a lógica de primeira ordem, mas nós não vamos ver. Eliminação do para todo é a primeira regra que nós vamos ver. Então, aqui nos slides eu vou colocar só a ideia e no nosso editor de texto eu vou colocar alguns detalhes a mais e um exemplo para cada um. Então, a eliminação do para todo é uma ideia relativamente simples. Se existe um fato, uma premissa, uma hipótese que diz que todos os elementos de um domínio possuem determinada propriedade, então você pode dizer, sem nenhuma dúvida, que cada um dos elementos do domínio, qualquer elemento do domínio possui aquela propriedade. Então, se eu digo, para todo x, para todo elemento do domínio P de x, o elemento x possui a propriedade P, então eu posso dizer, imagina que o domínio são as letras, do A ao Z. Eu posso dizer que cada uma das letras do alfabeto tem aquela propriedade P. Tem o P de A, tem o P de B, tem o P de C, até o P de Z. Todos eles possuem aquela propriedade. E o que é que diz a eliminação do para todo? Se você tiver um para todo x, P de x, você pode tirar o P de qualquer elemento do domínio. Tá? P de A, P de B, P de C. Se o rinoceronte albino da Tasmânia estiver no domínio, você pode dizer P do rinoceronte albino da Tasmânia. Né? A partir daquele fato que você tem para todo x, todo elemento do domínio possui a propriedade P de x. Então, deixa eu colocar aqui como é que funciona a eliminação do quantificador universal. Existe uma certa derivação, uma sequência de aplicação de regras, hipóteses, premissas, e aí você chegou num para todo x que é de x, φ de x, desculpa, aqui é um φ, a letra grega φ, tá? Então você pode aplicar a eliminação do para todo. Se eu tenho para todo x, φ de x, eu posso eliminar o para todo e tirar o φ de t, para qualquer t pertencente àquele domínio, tá? Então eu posso tirar o φ de qualquer coisa. Por que eu posso fazer isso? Porque tem essa conclusão aqui que diz que para todo x eu tenho φ de x. Então eu posso tirar o φ de qualquer coisa. Eu posso concluir o φ de qualquer coisa. Tá? Bom, aqui uma aplicação, tá? Um exemplo. Imagina que nós temos isso daqui. Para todo x eu tenho P de x implicando Q de x. Eu tenho P de A. Eu tenho 2 premissas aqui. Para todo x, P de x implica Q de x, e a outra premissa é P de A. E a partir disso eu quero concluir o Q de A. Será que é possível? Quero chegar no Q de A, então veja só. Até a disposição continua mesmo, né? Coloco aqui onde eu quero chegar, coloco lá em cima minhas premissas e vou tentando juntar essa árvore, encaixar essa árvore, né? A parte lá de cima com a minha raiz aqui embaixo. Então vamos lá. Como eu tenho para todo x, P de x implica Q de x, eu posso fazer o P de qualquer coisa e implicar o Q dessa qualquer coisa, tá? Posso fazer o P de x implicar o Q de x, P de y implicar P de y, Q de y, o P da Power Ranger rosa implicar o Q da Power Ranger rosa,
tá? Posso fazer o P de qualquer coisa e implicar o Q de qualquer coisa, porque eu tenho uma premissa que diz, para todo x, P de x implica Q de x. Joia? Mas o que acontece? O que é que eu estou interessado? De todos os P de x implica Q de x, se eu tiver o P de A implica Q de A, eu junto com o P de A aqui que eu já tenho da premissa, e eu concluo Q de A. Então eu estou atrás do P de A implica Q de A, porque junto com esse P de A, eu aplico o nosso conhecido modus ponens e concluo Q de A. Eu posso tirar P de A implicando o Q de A aqui de cima? Posso. Eu posso tirar o P de qualquer coisa implicando o Q desse qualquer coisa. Em particular, eu posso tirar o P de A implicando o Q de A. Certo? Posso concluir esse cara. Então, usando a eliminação do para todo, eu faço P de A implicar o Q de A. Opa, se eu tenho um P de A implicando o Q de A e eu tenho P de A, por modus ponens eu concluo o Q de A. Certo? Então, veja, a partir dessas premissas eu posso, de fato, chegar a essa conclusão. Tá? E isso é a regra da eliminação do para tudo. Como é que a gente usa? É uma regra bem simples de usar. Se você tem para todo x uma propriedade, você pode concluir aquela propriedade para todos os elementos do domínio. Tá, o próximo que a gente vai ver é a introdução do quantificador existencial. Eliminar o para todo é fácil e introduzir o existe também é fácil. Qual é a ideia da introdução do existe? Se eu sei que algum elemento do meu domínio possui uma propriedade, então eu posso dizer o seguinte: existe x, um elemento do domínio, tal que P de x. Imagina que a propriedade é P, né? Então, dado que eu tenho um P de D, um elemento D possui propriedade P, então eu posso dizer, existe x, tal que P de x. Eu sei que tem alguém no meu domínio que possui propriedade. Então, eu posso dizer que existe um elemento do meu domínio com aquela propriedade. Simples assim. Eu acho que está simples, né? Então, deixa eu ver aqui uma aplicação que pode ser que fique mais compreensível para vocês. Imagina que eu tenho ali uma dedução, uma sequência de passos, levanta hipóteses, elimina hipóteses, pega premissas, aplica regras, e aí você chegou num φ de t, para algum t do seu domínio. φ de t. Se eu tenho φ de t, então eu posso fazer a eliminação do existe para concluir que existe x. Desculpa, aqui não é eliminação do existe ao vivo. Isso aqui é a introdução do existe, né? Então, deixa eu consertar aqui rapidinho. Dá um ânimo, dá um ar dinâmico na gravação. Né? Introdução do existe, certo? Tá até aqui, né? Introdução do quantificador universal, o existe. Então, se eu tenho uma derivação que chega em um certo φ de t, então eu posso introduzir o existe e dizer existe x tal que φ de x. No caso t. Pode ser que eu tenha mais de um, tá? Mas o fato é, se eu tiver pelo menos um, eu posso dizer que existe alguém do meu domínio com aquela propriedade. É o que foi dito aqui no slide, né? Se algum indivíduo de um certo domínio possui uma determinada propriedade, então existe um indivíduo nesse domínio com essa propriedade. Parece bem direto, né? Mas é mesmo, tá? É bem direto. Então imagina que nós temos a seguinte situação. Para todo x, o P de x implica Q de x, e imagina que eu tenho um P de A. O que é que eu quero concluir? Existe x tal que Q de x. Beleza, tenho que chegar nessa conclusão aqui. Para chegar no existe x, Q de x, eu tenho que ter o Q de alguma coisa. Porque se eu tiver o Q de qualquer coisa, não precisa ser o A. O Q de qualquer coisa, eu posso dizer, pela introdução do existe, que eu tenho o existe x tal que Q de x. Tá? Então eu tenho que chegar no Q de alguma coisa. Aqui em cima eu tenho para todo. Para todo a gente já viu na regra passada que ela é fácil de eliminar. Se eu tenho para todo x, P de x implica o Q de x, eu posso fazer o P de qualquer coisa e implicar o Q desse qualquer coisa. Muito bem. Tem algum P de x implica Q de x que nos interessa? Bom, na outra premissa eu tenho um P de A. Então, se eu tiver o P de A implicando o Q de A, eu posso aplicar modus ponens de novo e concluir o Q de A. Então, vamos daqui tirar o P de A implica Q de A, porque ele é muito interessante para juntar com essa nossa premissa P de A aqui. Posso tirar o P de B, implica Q de B, posso tirar que eu digo no sentido de concluir. O P de C implica Q de C e P de qualquer coisa implicando Q desse qualquer coisa. Mas, como eu já tenho o P de A, o que é interessante aqui? Concluir o P de A implica Q de A. Então, concluo o P de A implica Q de A pela eliminação do para todo.
Se eu tenho P de A implicando o Q de A e tenho P de A, então eu posso utilizar o modus ponens para concluir o Q de A. E olha só, se eu tenho o Q de A, algum elemento do domínio, no caso o A, possui a propriedade Q. Então eu posso dizer, existe um elemento do domínio tal que Q daquele elemento, que aquele elemento possui aquela propriedade Q, tá? Pela introdução do existe. Beleza, galera? Pronto. Essas são as regras fáceis, tá? Vamos agora para as regrinhas complicadas. Começando aqui pela introdução do para todo. O para todo ele é complicado, a introdução do para todo ele é complicado, mas nós usamos frequentemente. Toda demonstração que a gente faz para generalizar alguma propriedade, alguma coisa assim, ela é uma introdução do para todo, tá? Se não, vejamos. Lá em matemática discreta, tem um tipo de prova por generalização, que funciona da seguinte maneira. Imagina que eu quero provar uma propriedade sobre os números pares. Mas, poxa, os números pares, eles são infinitos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um número par aleatório. Mas aí, quando a gente pega um número aleatório, o que é que a gente faz? Eu não posso pegar, por exemplo, pensar no número aleatório, número 12. E aí eu fazer alguma coisa sobre o 12. Porque eu vou estar provando alguma coisa para o 12. Isso não me garante que para o 44 isso vai funcionar. Certo? Então, como é que a gente faz para garantir que aquele número é aleatório? A gente trata como variável. Seja x um número par qualquer. E aí a gente desenvolve um raciocínio sobre aquele número x. Ele não é nem um número par especificamente, ele só é par. Ele não é nem o 2, ele não é nem o 1000, nem o 1 milhão, certo? Ele é um número par qualquer. E aí nós desenvolvemos um raciocínio sobre ele. E se a gente conseguir concluir alguma coisa, dessa forma, com essas propriedades, então o x, ele tem uma propriedade Q. Mas veja bem, o x, ele é um par qualquer. Isso quer dizer que aquela propriedade Q se aplica a qualquer x que seja par. Então, qualquer número par tem aquela propriedade. Aí você generaliza. Para todo x par, esse número x vai ter a propriedade Q. Certo? Outra forma de você ver a generalização, pelas provas por indução, que é na mesma ideia. Não tem como eu provar a propriedade Q para todos os números pares, porque, enfim, são infinitos. Então, o que é que a gente faz? Prova o caso básico, pega um primeiro par ali, e aí você assume que a propriedade é válida, depende de como você faz, se é indução forte, se é indução fraca, que ela vale ali até um certo K. De novo, não é um elemento específico, não é o 12, não é o 20, não é o 100, é um número K. Assume que vale até um certo K arbitrário. E aí você prova que vale para o K mais 1. De novo, arbitrário. Um K arbitrário, K mais 1. O cara na frente desse arbitrário. Tá? Se a gente consegue provar que a propriedade vale para o K mais 1, então vale para todos os pares, porque o K que você pegou foi arbitrário. Então vale para qualquer K que seja par. Por isso que a gente pode generalizar, certo? Pessoal, e aqui na lógica para a computação, eu diria que é um pouco mais simples, porque a gente não precisa se preocupar muito com as propriedades. É só com essa questão da generalização. Então, o que pega mais na introdução do para todo é essa garantia de que você está pegando um indivíduo arbitrário, certo? Isso é que é o mais difícil aqui para a lógica de primeira ordem. Então, a gente vai ver direitinho, mas para fazer a introdução, essa é a regra, além da próxima que a gente vai ver, que você precisa justificar a aplicação. Então, você vai fazer a dedução e no final você vai dizer, olha, posso fazer a introdução do para todo? Cabe fazer a introdução do para todo porque, enfim, você vai justificar porque que aquela sua variável ela é de fato arbitrária. Então, por que cabe fazer a generalização? Tá bom? É isso que está dito aqui no slide. Deixa eu ir para a demonstração, então. Ou melhor, para a aplicação. Então, tem uma derivação, sequência de passos, premissas, hipóteses, aplicações de regras, e cheguei num φ de y. Qual é a ideia da introdução do para todo? Se esse y for arbitrário, for um y qualquer, então eu posso fazer a introdução do para todo e dizer, então, como esse aqui é arbitrário, eu posso generalizar para todo x, φ de x. Beleza? Agora, para fazer a generalização,
eu tenho uma observação aqui. Y não pode ocorrer livre nas hipóteses abertas de D para que seja feita a generalização. Então, como é que você vai ter que fazer? Olha, eu tenho que mostrar que esse Y, ele não é uma variável livre, ele é uma variável presa. Isso garante a arbitrariedade da variável. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos para o exemplo. Então, veja só. Está aqui uma dedução como a gente conhece, desde a lógica proposicional, mas tem um texto aqui embaixo. Olha só. Tá? Isso aqui, pessoal, é justificando por que cabe fazer a introdução do para todo. Tá certo? Mas a gente vai chegar lá, passo a passo. Então, vamos lá. Para todo x, P de x implica Q de x. E agora a outra premissa é para todo x, P de x. O que é que eu quero concluir para todo x, Q de x? Então, eu quero chegar em um Q de alguma coisa, onde esse alguma coisa ele é arbitrário, e aí eu posso generalizar. Para todo x, Q de x. Então, vamos lá. Aqui eu consigo, para qualquer elemento do domínio, eu consigo P desse elemento implicar o Q desse elemento. Aqui eu consigo o P de qualquer elemento do domínio. Então, veja só. P de x implica Q de x, e eu consigo P de qualquer coisa aqui. Então, eu vou conseguir o Q de qualquer coisa aqui. Vamos lá. Imagina, o primeiro elemento do domínio é A. Aí eu consigo P de A implica Q de A, porque não é para todo aqui? Então, vale também para o A. P de A implica Q de A. Beleza. E esse aqui consegue o P de todos os elementos do domínio, inclusive o P de A. Esse P de A com P de A implica Q de A me dá o Q de A. Mas, do mesmo jeito que eu consegui o Q de A, eu consigo o Q de B. É só tirar o P de B implica Q de B, e aqui eu consigo tirar o P de B. Aí eu consigo o Q de B. Q de C, Q de D, Q de E, o Q do rinoceronte albino, o Q da Power Ranger rosa, o Q de qualquer elemento que tiver no domínio. Porque eu consigo P de qualquer elemento implicar o Q de qualquer elemento, e aqui eu consigo P de qualquer elemento. E aí eu vou sempre conseguir fazer esse modus ponens, e eu vou tirar o Q de qualquer coisa. Então, galera, entendendo a primeira ideia, eu posso generalizar. Eu consegui o Q de A, mas eu posso conseguir o Q de qualquer elemento do domínio. Então, eu posso fazer a introdução do para todo e dizer, com toda a segurança, que para todo x do domínio, eu tenho um Q daquele x, certo? Então, o que eu quero que vocês expliquem, que vocês entendam, é isso. Quando é que eu posso generalizar? Nesse caso aqui, eu consigo generalizar, certo? Por exemplo, imagina que ao invés de ter o para todo x aqui, eu tivesse o P de A somente, como a gente tinha nos exemplos anteriores, certo? Eu tenho isso, mas aqui eu tenho um P de A e eu quero conseguir o para todo x aqui. Veja que isso não é possível, porque eu só tenho o P de A. Eu só vou conseguir tirar o Q de A. Eu não posso generalizar, porque o P de A, eu não consigo o P de B, eu não consigo o P de C. Então, por mais que eu consiga aqui P de B implicando o Q de B, vai faltar o P de B para eu conseguir concluir o Q de B. Tá bom? Então, por que isso não deu certo? Porque o P de A, sem isso daqui, o A é uma variável livre. E aí, quando ele é uma variável livre, a gente não consegue fazer a generalização. Então, por isso que a gente vai bater na tecla da variável livre e da variável presa. Se as variáveis envolvidas forem todas presas, então nós não estamos falando de um cara específico, que é o caso do A sozinho aqui. Nós estamos falando de alguém arbitrário. E quando nós estamos falando de alguém arbitrário, nós podemos generalizar. Tá bom? Então, vamos lá. Por que aqui funcionou? A introdução do quantificador existencial acontece, pois a variável A, certo? Essa variável A, da conclusão Q de A, ela é arbitrária. Por quê? O Q de A, ele foi obtido a partir do P de A implica Q de A e do P de A. Por sua vez, o P de A implica Q de A foi obtido daqui, não foi? Pela eliminação do para todo. Então, veja só, o P de A aqui foi obtido daqui, então o A, em relação a essa fórmula aqui, ele é uma variável presa, certo? Ele está ligado a esse quantificador para todo. Eu peguei o A aqui porque aqui é para todo x, certo? Então, o A, meu povo, é uma variável presa a esse quantificador para todo, tá bom? Ele não é livre. Por isso é o que garante que esse A é arbitrário. Então, vamos lá. Pronto. Já o P de A, esse P de A aqui, eu consegui a partir do para todo x, P de x. Então, o A saiu do para todo. Dessa forma, a variável A está ligada ao quantificador para todo x.
Assim, o A é arbitrário, ele não é um A específico. Do jeito que eu peguei o A, podia ser o B, podia ser o C, podia ser outro. Eu não dependo exclusivamente do A, pode ser o P de qualquer coisa aqui, por causa do para todo. Então, o A é uma variável presa, ela não é uma variável livre. Então, veja só, P de A, o meu Q de A saiu de P de A implica Q de A, onde o A é preso, e saiu do P de A, onde o A é preso. Dessa forma, esse Q de A aqui está preso a esses quantificadores. Esse Q de A, esse A, não é uma variável livre. Assim, ela é uma variável arbitrária e eu posso generalizar com o para tudo. Tá? Pronto. Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam e é isso que eu quero que vocês expliquem sempre que forem fazer a introdução do para tudo, que é a generalização, e também a exclusão do existe, que a gente vai ver que é a próxima regra, tá? Deixa eu colocar aqui a eliminação do quantificador existencial. Pronto. Vamos para a última regra. O quantificador existencial, ele é parecido com o ou. Então, eu vou traçar um paralelo com a eliminação do ou, certo? Eu não vou dizer eliminação do ou da lógica proposicional, porque a eliminação do ou continua existindo na lógica de primeira ordem. Você pode continuar usando a eliminação do ou como qualquer regra da lógica proposicional vai se aplicar à lógica de primeira ordem, certo? Inclusão e eliminação da implicação, inclusão e eliminação do i, do ou, da negação, do absurdo, tudo continua valendo para a lógica de primeira ordem, mas nós temos essas 4 novas regras, cuja última regra é a exclusão do existe, a exclusão do quantificador existencial, ou seja, concluir a partir de alguma coisa a partir do quantificador existencial. Como é que funciona no ou? Eu tenho A ou B, mas eu não sei se eu tenho A ou se eu tenho B. Eu tenho um dos dois. Então, como é que a gente conclui alguma coisa a partir disso? Suponho A, tenta chegar na conclusão. Chegou na conclusão C. Se ao supor B chegarmos na mesma conclusão C, então podemos concluir aquela conclusão C. Porque eu tenho A ou tenho B. Certo? Eu não sei exatamente qual é que eu tenho, mas um dos dois eu tenho. E os dois chegam em C. Como eu tenho pelo menos um dos dois, então eu posso concluir o C. É assim que funciona a eliminação do ou. Beleza? Agora vamos ver aqui a eliminação do existe. Como nós vimos lá na inclusão do existe, quando eu tenho assim, existe x, φ de x, existe x, p de x, quer dizer que algum elemento do domínio possui a propriedade p, a propriedade φ. Nós não sabemos se é um único elemento, se são 2 elementos, se são mais, nós não sabemos quem são os elementos. Nesse ponto é bem parecido com o ou, eu não sei se é o A ou se é o B, mas aqui no existe, o domínio pode ser muito grande, né? Então a gente teria como se fosse uma sequência de ous, sabe? Eu não sei exatamente qual é o cara que eu tenho. Eu tenho algum elemento do domínio que tem aquela propriedade. Algum elemento do domínio funciona. Eu só não sei qual é, tá? Então tem que ter muito cuidado nesse ponto, porque você não pode dizer, existe x, p de x, então eu tenho p de A. Não. Você tem o p de alguma coisa, mas você não sabe se é o p de A. Falando das letras, né? P de B, P de C ou se é o P de Z. Você não sabe qual é. Algum P você tem, você não pode dizer qual é o P. Você não sabe quem é o elemento que tem aquela propriedade de P. Você só sabe que alguém tem. Pode ser que só tenha um elemento e você não sabe qual é. Então você tem que jogar com a questão do arbitrário de novo, sabe? Se eu tiver alguém com P, aí eu tiro a conclusão. Mas essa conclusão não pode depender de um P específico. Tem que ser o P de A. Tem que ser o P de qualquer coisa. Só o fato de ele existir, ele implica numa conclusão. Então, existe alguém, e esse alguém é suficiente, independente de quem ele seja, é suficiente para tirar uma conclusão. Então, podemos sim, de fato, concluir o que nós estamos tirando. Mas, tem que ser um cara arbitrário, não pode ser um cara específico. Isso é muito confuso, vamos aqui para o exemplo. Antes, deixa eu só colocar aqui esses pontos, né? Como é que é a ideia? Eu tenho uma derivação, de novo, né? Premissas, hipóteses, regras, e aí eu cheguei no existe x, φ de x. Como é que eu concluo alguma coisa a partir daqui? Olha, tem algum elemento do domínio com a propriedade φ. Quem é? Não sei. Mas eu tenho algum elemento que tem a propriedade. Então eu vou supor um cara qualquer. Uma variável, certo? Como é que você supõe um cara qualquer? X, Y, né? Aqui não é um elemento específico do domínio. Ele é uma variável. Então supõe que eu tenho um φ de A para um A qualquer. Beleza. Suposição 1, né? Tá aqui, eu levantei a hipótese.
se a partir dessa minha suposição eu chegar numa conclusão B, se essa conclusão não depender do A especificamente, com o B eu chegaria na mesma conclusão, com o C, com o F, com o X, com o Y, de qualquer forma eu chegaria nessa conclusão, então eu posso agora eliminar o existencial. É a única das regras que a gente viu hoje, né, que elimina a hipótese. Então, eu vou supor alguma coisa, se eu chegar na conclusão, parecido com o, né, eu elimino essa hipótese aqui e concluo aquele B. Mas atenção, para que a conclusão ocorra, Y... Eita, gente, coloquei Y aqui, desculpa, é o A. Deixa eu só editar aqui. O A... Será que vai dar? Acho que dá. Pronto, o A, tá? Vou colocar assim. Ele não pode ocorrer livre nas hipóteses abertas dessa derivação. Certo? Então, esse cara aqui não pode depender de alguém. Esse A aqui, ele vem desse existencial, ele é um cara qualquer. Então, o A está amarrado a esse quantificador existencial. Como foi o A, poderia ser o B, poderia ser o D, o F ou o Z, tá? Então, como essa variável é presa a esse existencial, então ela não é livre. Se ela não é livre, eu posso, de fato, tirar essa conclusão, porque esse A, ele é qualquer um, ele não é um cara específico. Tá? Vamos, por exemplo, que fica mais claro. De novo, né? Derivação como a gente conhece, e aí uma justificativa lá embaixo. Por que a gente pode usar? Então, vamos lá. Para todo x, eu tenho P de x implica Q. Só que a outra premissa é, existe x, P de x. Veja, não sei o P que eu tenho, mas alguém do domínio possui a propriedade P. E eu quero chegar em Q. Então, vamos lá. Para todo x, eu tenho P de x implicando o Q. Pela eliminação do para todo, eu posso tirar o P do A implica Q, P do B implica Q, P do C implica Q, P de qualquer coisa implica Q. Mas para conseguir o meu Q, eu preciso desse P aqui antes, tá? O meu existe x, P de x me garante que pelo menos um elemento do domínio possui a propriedade P, mas você não sabe qual é. É a mesma história do OU. Pode ser o A, pode ser o B. Um dos dois tem. Só que aqui o domínio é muito maior, né? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, eu não sei exatamente quem é. Então, o fato de existir um tem que ser suficiente para tirar sua conclusão. Não pode ser um cara específico. Vamos ver. Posso tirar o P de qualquer coisa. Tá, vamos lá. Existe x, P de x. Então, vamos pegar um cara qualquer. Variável. Variável, a gente pode usar A, pode usar B, pode usar o Y. Existe x, P de x. Então, supõe que tem o P de y. O y é uma variável, um cara qualquer. Sabe? É uma variável. Então, suponho que eu tenho um P de y. Veja que meu para todo consegue o P de qualquer coisa implicar Q. Inclusive o P de y. Eita. O P de y implicando Q. Mas aí fica fácil. Você usa o modus ponens aqui e você consegue o Q. Mas aí você roubou. Não, tudo bem. Foi porque eu coloquei o y, coloca z, então. E se for o P de z? Esse cara aqui não vai conseguir o P de z implicando o Q? Tá. Mas vamos então uma letra mais baixa. P de a. Beleza, mas esse cara consegue fazer o P de A implicar Q. Entende? Vamos fora do alfabeto. O P do rinoceronte albino. Tá, mas o P do rinoceronte albino. Esse cara consegue fazer o P do rinoceronte albino implicar o quê? Então, o fato de existir um é suficiente para tirar o quê? Porque, por conta disso aqui, eu tenho todos os P's implicando o quê? Eu só preciso que exista P de alguma coisa. E essa minha regra aqui, essa minha premissa me diz, existe P. Você não sabe de quem é, mas existe um. Então eu estou dizendo, olha, pega um aleatório, tá vendo? Esse cara consegue produzir o P desse aleatório implicando o quê? Como eu tenho P de Y implicando Q e eu tenho P de Y, eu posso aplicar o modus ponens e tirar o Q. Aí eu posso fazer a eliminação do para todo. Eu vou explicar já daqui a pouco, né? Porque eu já falei aqui, mas com as palavras mais formaisinhas. Supôs esse carinha aqui, aleatório, chegou no Q. Então, você pode concluir o Q de fato, porque esse cara aqui é aleatório. Então, eliminação do existe é a única que elimina a hipótese, né? Elimina a hipótese que você supôs. Pronto, beleza. Por que eu posso fazer essa eliminação? A eliminação do quantificador existencial ocorre, pois essa conclusão Q aqui, ela depende do P de Y implicando o Q de Y e do P de Y. Tá? E em ambos os casos, a variável y não ocorre livre. Veja só, esse y aqui, ele vem daqui, do para todo x. Esse y é do para todo, então ele está amarrado a esse quantificador universal.
Logo, ele é uma variável presa. Ele é uma variável ligada, ele não é uma variável livre. E esse y saiu de onde? Do existe x. Existe x. Suponha um cara qualquer, o y. Então, esse y não é um cara livre. Ele vem desse quantificador. Ele está amarrado ao quantificador existencial, certo? Então, esse y aqui ele é arbitrário, ele é preso, ele é ligado. Ele não é uma variável livre. Tá bom? Por conta disso, é que a gente pode fazer a introdução do existe. Porque a nossa conclusão, as variáveis que, né, nos deram aquela conclusão, elas não são livres. No caso aqui foi o y e o y aqui, né? Esse y veio daqui, esse y veio daqui. Em ambos os casos, variáveis presas. Portanto, tanto esse y como esse y aqui, a gente está falando de um elemento arbitrário. Um elemento qualquer, certo? Não é um cara específico. Pronto, pessoal. E aqui a gente termina a última regra e a mais complicada, que é as mais complicadas, né? Tanto a generalização, a introdução do para todo, quanto a exclusão do existe. Então, nas próximas aulas, a gente tira dúvidas. Até mais!